Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese. Yeshua revelado na Torá. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em... Posicione sua alma no lugar de governo do Espírito. Posicione sua alma agora no lugar de governo do teu Espírito. Seja bem-vindo os anjos do Shabat que sondam as nossas casas. Sejam bem-vindos anjos que estão conhecendo as nossas casas agora. Seja bem-vindo a luz do Deus vivo de Israel. Seja bem-vindo à presença do Kadosh Baruch Hu, santo e sagrado Deus eterno. Seja bem-vindo à luz do Eterno sobre cada casa, sobre cada história, sobre cada situação, e que nós juntos agora em congregação possamos atrair a glória da nuvem, da Shekinah, do Deus vivo, e ela se manifeste-se em nós, ela traga cura, traga bênção, traga abundante vitória do Deus vivo. Que esta luz possa produzir tiferet instrumental. Que esta luz possa traduzir beleza extraordinária nas nossas ações. Que essa luz possa trazer beleza no som da nossa história. Que esta música traga abundância de beleza nos nossos ouvidos, abundância de beleza nas nossas casas, abundância de beleza nas nossas ações, e que nós possamos entrar no ambiente da glória do Deus eterno. Quem produz a beleza, quem atrai o dono da beleza é você. Quem atrai a beleza para sua casa é você. Quem atrai a manifestação é você. Atrai a manifestação da beleza. Se o outro não tem beleza, você é um ser que vai atrair a beleza agora. Você é um ser que vai criar a beleza agora. Bendizemos o nome de Yud Rei Vav Rei. Bendizemos o nome de Yud Shin Vav Ein.
Você em casa vai ceiar junto conosco. E você no templo virá pelo centro do altar, do centro do templo, e voltará pelas laterais. E nós cearemos juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis. Aplauda ao Santo de Israel. Vamos aplaudir o Santo de Israel. Mais forte, aplauda ao Rei dos Reis. Toda adoração seja dada ao Senhor dos Senhores. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis. Aleluia. Toma teu assento, as crianças seguem para o DPRIA. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Vaikra 16. Shabbat Shalom para você que está aqui e para você que volta comigo ao vivo. Levítico, Vaikra 16. E nós estamos finalizando essa semana. Essa semana voltamos ao ciclo da Torá com as Parashot. Nós estamos em Parashá de número 29. Parashá de número 29. Aharei Mot. Na descrição vai estar todos os links de outros vídeos e todos mais, para você assistir e aumentar e elevar a sua vida com o Eterno. Eu quero mostrar algo aqui na palavra. Deixa a tua Bíblia aí em fácil manuseio, porque nós vamos ler daqui a pouco mais coisas. Todos acharam? Levítico, Vaikra 16, diz assim: Adonai falou com Moshe, depois da morte dos 2 filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale ao seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sob a cobertura da arca. E prossegue, e tenho certeza que você já assim estudou e buscou elevar a sua alma. Eu tenho aqui talvez uma palavra simples, objetiva e bem direta. Nós precisamos olhar a Bíblia e dizer como é que uma porção da palavra pode chamar depois da morte. Ahareimot significa depois da morte. Como é que uma porção bíblica vai dizer, e o Eterno vai dizer, não entre na minha presença todo dia e qualquer momento? Como é que nós podemos entender isso, querido? Como é que você pode ouvir de um Deus assim? Não entre em qualquer momento, não venha na minha presença não venha na minha presença de qualquer modo, não venha sempre por aqui, não entre sempre aqui. Como é que isso pode ser compreendido em um tempo onde o que mais os homens buscam são apenas as coisas superficiais? Eu quero lembrar você que nós estamos em época, e hoje mesmo na televisão passou em 2, 3 canais diferentes, estudo da maconha. O quanto a cannabis medicinal é importante para certas doenças, e eu não sou médico, e eu nem quero ser, e não vou entrar em nenhum aspecto médico aqui. Mas quanto isso é legal.
Aí nós podemos ir para alguns outros tipos de seita, que é onde você toma um chazinho, ayahuasca, e aí você entra numa vibe muito legal. E aí você vê o dinossauro Rex voando na sua frente. E aí você entra em ambientes espirituais, e aí você que já usou LSD, você que já se drogou de alguma forma. E aqui, irmãos, eu nem vou entrar no aspecto moral ou amoral, diferente de imoral. Moral ou amoral de uso de drogas lícitas ou ilícitas. Não vou entrar nesse aspecto. Fique para você esse aspecto. Não quero fazer julgamento se você acha certo ou se você acha errado. Eu tenho meu pensamento sobre isso e você sabe muito bem, mediante ao contexto histórico que nós temos na palavra. Mas não quero entrar no contexto aqui, se é legal ou se não é legal. Fique para você decidir isso. Se você quiser abençoar ou estragar a sua vida, fique para você esta decisão. O que eu quero entrar no contexto é: por que homens usam artifícios superficiais para encontrar-se com a glória de Deus? Por que homens usam técnicas emocionais, técnicas supra-reais, para não falar outra coisa, técnicas humanas ou técnicas de tomar um chazinho verde ou tomar ali para você ver o que você deseja ver? Por que é que o homem usa isso, sendo que o Eterno está dizendo na Parashá 29, Harei Mot, não suba aqui, não entre na arca, não entre no lugar santíssimo todo dia? Por quê? Eu vou responder. Um dia fizeram essa pergunta para mim: mas você nunca usou alguma droga? Você nunca usou alguma coisa artificial? Porque as coisas que você fala, as visões que você tem, isso aí me cheira alguma coisa artificial. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: com a presença de Deus em nós, com a Ruach HaKodesh em nós, não precisa de nada artificial para a gente entrar nas dimensões do Espírito. Entenda que estes dois homens aqui estavam, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, haviam ali apresentado um sacrifício e haviam sido mortos. E a ordem era: depois que morreu, depois da morte desses dois, fale, eu vou ler de novo para você, depois da morte, fale para Arão o quê? Não venha a qualquer momento. O Senhor está dizendo para mim e para você que não é de qualquer modo que nós verdadeiramente vamos entrar na frequência correta de ver o que Ele deseja que nós vemos. Tem gente que tem sonhos, e são sonhos humanos, sonhos da mente, e espiritualiza algo que não tem nada a ver, absolutamente, com aquilo. Porque usa de artifícios que até bate na porta da sobrenaturalidade. A sobrenaturalidade até é vista, mas o caminho, o cano, a conexão usada foi errada. É óbvio que você sabe que se há algum impedimento dentro do cano da sua cozinha, a água não vai sair na torneira. E da mesma forma, a vida espiritual das pessoas estão assim. Elas querem de qualquer forma beber água. Estou falando em analogia agora. Elas querem de qualquer forma beber água. Elas querem de qualquer forma aparecer um caráter de cristão, aparecer um caráter de alguém que serve a Deus. Então elas usam qualquer artifício para que aquilo seja visto pelas pessoas. E isto está matando essas pessoas. Quando eu digo que crente canta muitas mentiras, é porque usa de todo o artifício. Qual é a sua diferença para aquele que usa um LSD e aí vê lá, tem uma visão? Qual é a sua diferença para essa pessoa? A sua diferença é que você não usou de artifício superficial. Quando nós usamos de artifícios superficiais, nós entramos e batemos na mesma porta que o outro não usa. Porém, quem abre a porta não é a sobrenaturalidade do Eterno, mas é o submundo do diabo. E é por isso que o Eterno está dizendo assim para Arão: os seus filhos até tinham boas intenções.
Os seus filhos vieram servir, e vieram servir como ofício, com muita boa intenção, mas não deveriam fazer o que fez. Pegaram um caminho tortuoso. E nós nos enganamos desta forma dentro da igreja. Pô Deus, mas eu estou fazendo. Mas está fazendo pelo caminho errado. Poxa, mas eu estou orando. Mas qual é a sua intenção? E eu vou mais. A nossa intenção é que produz o verdadeiro ketoret, o verdadeiro aroma. Não é seu serviço que produz aroma. Pedir perdão libera perdão do céu. Você vai lá, fala da primeira aliança. Você vai lá, levava o cabritinho, levava a oferta, a pombinha, a rolinha, era apresentada a oferta, subia e era perdoado. Mas, enquanto você levava, enquanto igreja, enquanto você levava aquilo, uma vez por ano no Kippur, uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo e não tinha a intenção de errar, mas se o aroma dele aparecesse qualquer fedor, ele morria. O problema da gente é que nós não temos a responsabilidade de cuidar, não é da consciência, da busca da consciência. Preste atenção. Você acorda e veio aqui neste culto com a melhor das intenções, eu espero. Você veio com a melhor das intenções. Não, eu vou lá, eu vou adorar a Deus, eu vou lá, eu vou servir ao Eterno, eu vou lá, eu vou dar o meu louvor, eu vou lá, eu vou dar a minha oferta, mas você não cuidou da busca de chegar até aqui. E a busca de chegar até aqui passa por um contexto muito mais pragmático e muito mais sensível do que a sua kavaná aqui. Percebe? A busca, o cuidar da busca, o cuidar de pensar como estar aqui é diferente de estar aqui querendo estar aqui. Então você que está aqui, ou me ouvindo nessa palavra, você que está aqui querendo ouvir essa palavra, é uma bênção. Você que está aqui querendo estar aqui, é uma bênção. Você que ceiou do corpo do Mashiach agora, como um corpo único, é uma bênção. Mas a busca de chegar até aqui, ela é mais perigosa. 90%, eu diria mais, 95% do povo que vem na igreja, do povo que procura Deus com segundas intenções. E não só são mortos por causa da graça do nosso Messias. Porque se 90% da igreja o busca apenas para ter algo, apenas para redimir, ou restaurar, ou colocar em ordem algo, essas pessoas já estariam mortas, irmãos. Porque não é a boa intenção de estar aqui, mas é qual é o motivo que gerou a minha boa intenção. E aí, nós vemos o porquê a paraxá da semana é tão incisiva. Diga a Arão para não entrar aqui a qualquer momento. Oi, querido, shalom. Deixa as crianças vão começar a chamar. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Antes da intenção, qual é a busca que você tem pela intenção? Estou me fazendo claro? Porque mais do que você tem intenção, é muito mais do que você, muito mais que você tem intenção, é muito mais você saber qual é o caminho que você escolheu. E qual é o caminho que é escolhido aqui? 2 caminhos. Um caminho da pureza, outro caminho da impureza. E vamos lá. Ninguém na face da terra, preste muita atenção nisso. Ninguém na face da terra vai ser 100% puro. Porque senão ou você vai morrer, ou Deus vai te levar embora, ou você vai sumir. O fato é que, como Davi dizia, que já nascemos no pecado, este corpo que você está vendo, aqui, não deturpe a minha palavra que eu estou usando como exemplo, mas você também. Este corpo que você vê falando comigo, e eu vice-versa falando com você, este corpo já nasce e já tem impureza. E a impureza é todo o ambiente
que nos desconecta da essência da nossa alma. E aí nós olhamos lá e procuramos, eu preciso ser puro. E aí nós olhamos só os pecados. Você já percebeu que a igreja só condena adúlteros? Criou um estigma na igreja, só condena adúlteros, mas não condena o mentiroso, não condena o fofoqueiro. Você já parou para pensar? Não, o fulano lá, olha, adulterou. Tudo bem, vai ter que ser corrigido, Deus vai perdoar. Mas e aquele fofoqueiro? E o que traz e inventa coisas? O pecado é igual. E aquele que compra e não paga? E aquele que faz um voto e não cumpre? E aquele que promete um presentinho para a amiga ou para o amigo, um presentinho ali para o fulano, e não faz e não cumpre? Da mesma forma deveria ser julgado. Isso é impureza. Tudo que nos desconecta da vida nos tira a possibilidade de entrar na presença de Deus. Quanto mais nós estamos próximo da vida, quanto mais nós estivermos próximos do Éden, mais a nossa alma, o fragmentozinho, como é, fragmento não, outra palavra é uma chaminha, não é uma chaminha? Uma fagulha, alguém falou aí, uma fagulha. Uma fagulha de Deus foi soprada dentro de nós. E esta fagulha de Deus luta e faz com que nós tenhamos a nossa alma restaurada aos poucos, para que nós não sejamos vítimas da própria impureza do corpo. E eu não estou falando de pecados, eu estou falando da própria impureza do corpo. Mulher nos seus dias menstruais, homens depois de ejacular, e todas as outras impurezas, sejam elas físicas ou emocionais. E essas impurezas vão gerando um lixo dentro de nós. E quando nós nos deparamos, essa fagulha está queimando, queimando, queimando e queimando. Você já parou para pensar o quanto seu pastor é um pote de lixo, um tambor de lixo? Você já parou para pensar? Você vem, despeja tudo no pastor. E aí? E aí é por isso que o pastor precisa ter vida. E quando eu digo pastor, estou falando aquele líder. Um líder precisa ter a vida e diária de intercessão, de oração, de entrega, para pegar toda aquela cinza que está no altar, se vestir de linho e curar o próximo. Quando nós nos deparamos com isso, nós lembramos que nós estamos correndo atrás de nós mesmos, para restaurar a nós mesmos, e não para ficar dando opiniões alheias acerca da sujeira do outro, ou da pureza do outro. Quanto mais você se desconecta de Deus, mais o ego aparece. Quanto mais o ego aparece, mais longe você está do Éden. E é por isso que o Eterno está dizendo a Moshe: fale a Arão para não entrar a qualquer momento aqui, porque os filhos dele tinham boa intenção. Nadab e Abiú, que serviram fogo estranho, tinham as melhores intenções. Eles estavam fazendo o serviço que era deles. Eles estavam tocando, vou usar o exemplo, eles estavam pregando, eles estavam abrindo porta da igreja, eles estavam fechando, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo o que era para eles fazerem, mas com a busca da kavaná diferente da qual devia ser. Eu estou colocando algo para você entender aqui, que você não tem que se importar apenas com a sua intenção, mas tem que se importar com qual é a origem da sua intenção. E a origem da nossa intenção vai falar no momento onde nós tocarmos lá e acendermos o fogo. É por isso que você tem que estar apto, preparado, tem que estar disponível para elevar a sua consciência todos os dias. E além de elevar a sua consciência todos os dias, estar apto para entender uma coisa: qual é a intenção de eu ter esta consciência? Qual é a intenção de eu receber este grau de elevação?
Qual é a intenção de eu ouvir o apóstolo falando sobre isso, sobre aquilo? E qual é a intenção que eu tenho de saber o que ele está falando? Qual é o grau da minha intenção? Não, apóstolo, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Qual é a intenção? Qual é a origem dessa intenção? Como você vai se conectar a essa intenção? Grave uma coisa aqui que eu vou falar para você. Não adianta, eu vou repetir. Observe o que eu vou falar, ouça. Não adianta ter boa intenção, se na hora do vamos ver, o céu revelar a origem da sua intenção duvidosa. Uma pessoa andou muito tempo próximo de mim, andando, me ouvindo, falando, mas a intenção, a origem da intenção, nunca foi boa. A intenção era boa. Quero aprender. A origem da intenção não foi boa, estava impuro. E a impureza da nossa origem intencional é que vai nos revelar. E não sou eu que vou revelar você. É a presença de Adonai que vai revelar você. Não é o outro que vai revelar a sua queda. É a presença de Deus que pode revelar a origem da sua intenção. Estou fazendo isso de bom grado. Mas qual a origem desse bom grado? É por isso que eu repito mais uma vez. A pureza vai te conectar à essência daquilo que você precisa produzir para materializar as coisas. E aí, essa pureza não é do não pecar, irmão. Tire isso da sua cabeça. Pecado é pecado. Pecado deve ser confessado e o Eterno vai perdoar através da pessoa de Mashiach. Mas preste atenção, a sua pureza está ligada com a essência que você tem. A sua pureza está ligada como você vai tratar a fagulha do Espírito de Deus em você. Como que você trata a fagulha do Espírito do Eterno em você? Como é que você vai pegar esta alma vivente que você recebeu do céu? Como que você vai lidar com este corpo que você tem encarnado? Como que você vai lidar com ego? Eu não vou nem falar com desejos pecaminosos. Como que você vai lidar com o ego? Como que você vai lidar com a origem da intenção? Como é que você vai lidar? Como que você vai lidar com o orgulho? Isso aqui não é retórico, irmão. Eu estou sendo o mais simples possível para você entender que você e eu não podemos tocar e entrar no lugar secreto se a origem das nossas intenções forem escusas, forem impuras. E esta impureza está em entender uma coisa. Eu escrevi uma frase aqui que é de um rabino, não vou me lembrar o nome dele agora, mas preste atenção, não é minha essa frase, é a frase de um rabino que diz assim: consumir é o oposto de servir. Consumir é o oposto de servir. E eu já vou dar um exemplo muito objetivo. Você consome, falando para os casados aqui, e para uns solteiros aí meio da pá virada. Você consome uma mulher ou você serve uma mulher? No casamento você pode consumir uma mulher ou vice-versa. Ou você pode servir uma mulher, ou vice-versa. Em um relacionamento, você consome o outro como um carrapato, ou você serve o outro como alguém que está dando e recebendo. Em um relacionamento, ou você vai consumir o outro, e eu vou me abster de dar comentários aqui, ou você vai consumir o outro, ou você vai servir o outro. Pensa aí. Consumir é o oposto de servir. Consumir, impureza. Servir, pureza. Eu estou associando com a pureza e a impureza de uma alma que está lutando contra o seu corpo pecaminoso impuro que aprisiona na terra as pessoas. Mas a frase continua. O consumir é o oposto de servir. E o prazer afasta a graça. O prazer afasta a graça. Quando você consome a sua mulher, você só busca nela prazer para você. E você não oferece nenhum tipo de graça misericordiosa para outra pessoa.
Quando você só busca prazer naquilo que você faz, você não está absorvendo você não está adentrando nenhuma porta de graça. Qual é o prazer que você tem que ter? Qual é o prazer que você tem aqui buscado? Qual o prazer que você tem buscado aqui, irmão? Se você tem buscado apenas prazer, sinto lhe informar, a graça do Eterno está longe de você. Porque a graça não se limita com o prazer que Deus nos dá. A graça não se limita em ter uma vida inteiramente cheia de prazer. Tem uma frase no mundo que diz: o importante é ser? É mentira. A frase diz aí: o importante é ser feliz. Faça o que fizer, custe o que custar, o importante é ser feliz. Mentira, porque o prazer rouba a graça de fato de nós. Se um dia, ou se ainda você pensa assim, você está sendo antibíblico. O seu prazer rouba a graça. O prazer, só por prazer, rouba a graça. Estas são as duas coisas que são antítese: pureza e impureza. O oposto. E é por isso que o céu está dizendo na palavra: não entre na minha presença todo dia. E você é inteligente, eu não estou dizendo que você não deva orar todo dia. Você é inteligente, eu não estou dizendo que você deve viver de forma devassa todo dia. Você é inteligente a ponto de mostrar para você que o temor de todas as coisas é a sabedoria. Se nós temos sabedoria de como nós tocamos as coisas, de como nós tocamos as pessoas, de como nós buscamos o Eterno, nós entendemos o quanto nós somos puros. Eu estou tentando mostrar para você que pureza não é você virar um anjo barrigudo e gordo e bater as asinhas e voar para cima. Isso não é pureza. Pureza é você limitar e não servir o seu impuro. A pureza é você não servir a impureza. Parece óbvio, mas no dia a dia nós mais servimos a impureza com a nossa pureza, e nós estamos sendo buscados por demônios para que nós sirvamos a pureza que nós temos. Acho que eu estou falando meio difícil hoje. Acho não, tenho certeza absoluta, porque essa paraxá, ela é extremamente subjetiva na palavra, mas eu estou tentando e espero estar conseguindo mostrar o quanto que a sua impureza não pode dominar a sua pureza, o quanto que a sua graça não pode ser roubada pelos prazeres, o quanto o seu serviço, e de fato serviço em hebraico é avodá, o quanto eu dou, o quanto eu sirvo, o quanto eu presto na minha adoração, o quanto esse serviço não está roubando a minha, não está sendo roubado pelo meu consumismo das coisas. Eu quero agora. Não vai ser agora, irmão. Não, Deus precisa fazer agora. Vou fazer uma campanha, uma novena, uma trivena, uma campanha de 7 dias. Não vai ser agora, porque o seu serviço não pode ser roubado por apenas algo que é consumista. Isso é uma base para a gente ler Mateus. Abre aí. Mateus capítulo 13. Quem está com a Bíblia Judaica completa, página 1235. Lembrando que nós estamos na segunda semana de Sefirat HaOmer. E tudo que nós estamos fazendo é para chegar na dimensão de Shavuot, da festa do Pentecostes, e nos conectar com aquilo que é sagrado. Em Shavuot, se a sua impureza estiver servindo a sua pureza, observe isso. Em Shavuot, se a sua impureza estiver servindo a sua pureza, você sobe. Agora, se a sua pureza estiver servindo a impureza, você não sobe. Mateus capítulo
13. Olha o que diz, verso 47. Acharam? Mateus 13, 47. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a margem. Sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas joga os peixes ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 51. Vocês entenderam essas coisas? Aliás, vocês entenderam todas essas coisas? Uma pergunta que deve ser para nós também. E eles disseram, sim. E Yeshua continuou dizendo, ele lhes disse, por isso todo mestre da Torá, que se tornou um talmid, um discípulo, por causa do reino do céu, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E é com a pureza que se faz isso. Sabe o que a parábola está dizendo? Sabe o que Yeshua está dizendo aqui? É por isso que, observe aqui, é por isso que um talmidim, os discípulos, conseguem tirar dentro de casa coisas velhas e coisas novas. Sabe o que está querendo dizer aqui? Nós precisamos olhar tudo aquilo que nós recebemos, como doutrina espiritual. Uns vieram do catolicismo, outros estão no catolicismo, outros estão no cristianismo, outros estão no judaísmo ortodoxo, outros estão no espiritismo, outros estão no candomblé, outros estão em qualquer outro Xexenoê, fala aí, outras religiões aí. Testemunho de Jeová, em que seja a origem, tudo aquilo que recebemos nós precisamos colocar agora e abrir o pacote todo, abrir o baú todo e dizer o que é ouro e desses ouros o que é velho e o que é novo. Você precisa, para tocar na glória de Hashem, para tocar em Shavuot, você precisa, para subir a montanha, abrir o baúzinho da sua vida e descobrir quanto de tesouro tem aí. E há 2 tesouros unicamente que devem estar no seu baú. Por isso que ele está dizendo, tesouros velhos e tesouros novos. Catolicismo não é tesouro, cristianismo não é tesouro, Xexenoê não é tesouro. E eu não estou afrontando ninguém, por acaso, eu não estou falando contra a religião de ninguém. Longe de mim isso, que eu não sou seu juiz. Eu estou falando que há 2 tesouros, Torá e profetas. E acabou. Esses são os 2 tesouros. Lembra da semana passada que eu falei sobre os 2 filhos? A Torá guardam os judeus ortodoxos e messiânicos. A Torá é guardada por eles. O tesouro antigo é guardado por eles. Pega isso. Agora, como era preciso restaurar o homem de todo e qualquer vislumbre pecaminoso, veio o tesouro novo. Quem é? Mashiach e Yeshua. E dentro deste baú, dentro dessa casa, observe, se este homem se tornou um discípulo, ele vai abrir o baú e observar tesouros novos e tesouros antigos. Ele vai observar a Torá e profetas. Ele vai observar a palavra e aquilo que é a Torá viva, o próprio Mashiach e Yeshua. Ele não vai olhar redes, ele não vai olhar os peixes podres das redes, ele não vai olhar o sistema. Observa que na frente do que ele está falando, ele está dizendo que os homens, quando pescam, observam quanto peixe há bom e quando o peixe não é bom, e eles separam os bons dos novos, os bons dos ruins. Então, se nós estamos em Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, eu vou falar para você, abrir o baú
que você tem na sua casa e ver quanto tesouro você tem lá. E se você não tiver nenhum tesouro lá, está na hora de você ter esse tesouro. A igreja, preste atenção numa coisa. A igreja que Israel vai se comparar, não é esta igreja religiosa. Observe isso. Eu já falei isso em aula aqui, mas eu vou dizer mais uma vez. A igreja que Israel, que Judá, a casa de Judá, vai respeitar, não é esta igreja cristã, não é essa igreja católica, não é essa igreja budista, não. A igreja que Israel, Judá, vai encarar e vai absorver como efraimitas, como aqueles que foram expulsos ao mundo, será a noiva do Cordeiro que restaura a palavra. E qual é a noiva do Cordeiro que restaura a palavra? Aqueles que usam talit de forma correta, aqueles que têm mezuzá na porta, aqueles que respeitam e honram Torá, aqueles que respeitam o Shabat, aqueles que tocam o shofar nos momentos de convocações, aqueles que estão presentes nas convocações sagradas. É esta igreja que Judá vai olhar e vai dizer: ei, Efraim está sendo restaurado. É esta igreja, não a igreja sistêmica. A igreja efraimita, a igreja que está aliançada de novo à videira verdadeira, que está conectada a Israel, é esta igreja que observa tesouros velhos, antigos e tesouros novos, com a revelação do Mashiach, confessando Yeshua como Salvador. Mais do que isso, dentro de uma paraxá, aonde diz: não toque de qualquer forma, o temor do Senhor precisa ser todas as coisas. O temor, a sabedoria divina precisa te conectar. Ele está dizendo mais do que nunca, para você subir em Shavuot, para você chegar lá e verdadeiramente você ver o monte fumegar, você ver o som da palavra, para verdadeiramente isso acontecer, meu querido, abra o baú agora e veja o quanto de tesouro antigo e o quanto de tesouro novo você tem. Tesouro antigo, Torá. Tesouro novo, Yeshua revelado na palavra. O quanto você verdadeiramente. Sabe por que eu vou falar de novo mais uma vez isso. Sabe por que muitos judeus ortodoxos não confessam Yeshua? Porque a igreja católica pegou um Jesus romanizado, instituiu um Jesus romanizado de qualquer forma, e jamais um judeu vai aceitar este como Salvador. E é papel de nós, como Querrilá, como igreja, como os efraimitas que estão conectados à casa do Cordeiro novamente, dizer assim: ei, você que tem tesouro antigo dentro do baú, nós também temos tesouro antigo. Nós observamos Torá, nós guardamos as festas, nós temos mezuzá na porta, nós usamos o talit, nós respeitamos o Shabat, mas também tem um tesouro novo, queridos. E esse tesouro novo é aquele que veio do mesmo Pai, seu e meu, é aquele que veio nos dar vida da mesma forma. Olha o meu tesouro novo. E aí o irmão que está na casa todo tempo, o irmão mais velho vai se alegrar com o irmão mais novo. Todo esse desenho para te mostrar que você precisa abrir um baú e observar o quanto você tem de Torá na sua vida, o quanto você é verdadeira igreja. Não ia falar uma palavra meio agressiva, PUTA, não posso falar essa palavra meio agressiva. Mas você entendeu. Você não é a PUTA do sistema. Você não pode ser ela. Mas você tem que ser a noiva adornada, bela. A noiva que o jardim chama, a noiva que respeita o jardim, a noiva que bebe das águas do jardim, a noiva que se encontra com o noivo no jardim, a noiva que produz no jardim. Esta é a noiva. Esta é verdadeiramente o objetivo. Este é o verdadeiro caminho da frequência correta, aonde você encontra, onde você pode tocar naquilo que é santo. Então, quando esta noiva se encontrar com aquilo que é santo, enquanto a noiva se encontrar com aquilo que é frequencialmente
belo, ela vai poder tocar e entrar na presença todos os dias. Por exemplo, eu fechei a Bíblia e os louvores já deviam entender que eu estava esperando uma adoração. Isto é pureza. Estou esperando vocês subirem. Outra pureza é quando um líder fala e a igreja responde àquela direção. Fecha os teus olhos. E o caminho para a pureza é apenas um: observar os seus tesouros antigos e os teus tesouros novos. Abra o baú aí agora e jogue tudo aquilo que não é tesouro. Os tesouros antigos, os marcos antigos, não jogue fora. Os tesouros antigos, Torá viva, não jogue fora. O tesouro novo, a Torá viva que se tornou corporeamente na pessoa do Mashiach, agora deixa ele se revelar a você. Shabbat Shalom, até amanhã. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.